Olá, primeiro ano, eu vim fazer uma breve explicação sobre os conceitos solicitados na produção do mapa conceitual que foi solicitado na aula passada, que foram os seguintes: ligação iônica, cátion, ânion, teoria do octeto e as características dos compostos iônicos. Só definindo aí para vocês o que é ligação iônica. Ligação iônica é o nome dado a uma das três formas como os átomos podem interagir entre si nas reações químicas. Então, há três formas aí, três delas é a ligação covalente, ligação metálica e ligação iônica. Então, esses átomos aí, nas reações químicas, eles interagem entre si para que se formem outras substâncias. Então, os átomos dos elementos químicos que participam da ligação iônica, eles têm essa característica de ganhar ou de perder elétron, né? Os átomos nas ligações iônicas, eles podem receber elétron ou podem doar elétrons. Lembram lá da explicação sobre o sal de cozinha? Com o sódio e o cloro, em que o sódio doou um elétron, né? O cloro tinha 7 elétrons na camada de valência, o sódio doou um elétron para o cloro e ele ficou com 8, lembram? E a ligação iônica ela pode ocorrer entre elementos, aqui a definição, pode ocorrer entre um metal e um não metal e ocorrer entre um metal e um hidrogênio. Aqui essa imagem até exemplifica aqui como ocorre a ligação iônica, né? Onde um átomo ele doa um elétron para outro átomo de outro elemento. E aqui tem a tabela periódica, né, que define aqui, mostra quais são os elementos, quais são os metais e os não metais. Aqui, os metais alcalinos aqui em laranja, os metais alcalinos terrosos aqui em amarelo e os metais de transição aqui na cor rosa. E os elementos não metais são esses aqui na cor verde. E temos aqui também o hidrogênio. Então, todos esses elementos na cor laranja, amarelo e rosa, nas ligações iônicas, eles podem interagir com todos esses aqui em verde e também com o hidrogênio, certo? E definindo o que é cátion e ânion. O que é íon? O íon são aqueles átomos que perderam ou ganharam elétron em alguma reação. Então, a existência do átomo, quando ele perde ou ganha um elétron, ele passa a ser um íon. E é aí que acontece a ligação iônica. Então, esses íons eles podem ser caracterizados como cátion ou ânion. E o que é cátion? Cátion ele é igual àquele átomo que perde elétron e aí ele fica com carga positiva. É o que acontece aqui com o sódio. Aqui, ó, esse sinalzinho de mais representa que ele é um cátion. E outra característica dele é que ele tem menos elétrons do que prótons no seu átomo, certo? A quantidade de elétron é menor do que a quantidade de próton. Próton é aquelas partículas que ficam aqui no núcleo. E o que é o ânion? É igual àquele átomo que recebe elétron e fica carregado negativamente, que foi aqui que aconteceu com o cloro. Ó, o sinalzinho de menos representa que ele é um ânion. E outra característica dele é que ele tem mais elétrons do que prótons aqui no seu átomo, certo? Então, aqui, ó, o sódio, ele perdeu um elétron, né, e doou aqui para o cloro, então significa que ele é um cátion. E o cloro recebeu elétron, ficou com a carga aqui negativa, então ele é um ânion, certo? E aí temos a teoria do octeto. Então, os átomos, eles reagem entre si a fim de alcançarem uma estabilidade, né? Ficarem estáveis ali. E aí, segundo a teoria do octeto, essa estabilidade desses átomos, ela é atingida quando há 8 elétrons na última camada ou na camada de valência de cada um desses átomos. Lembram o que é camada de valência? É aquela última camada que o átomo possui. Então, nessa última camada, cada átomo deve possuir 8 elétrons, certo? E para que esses átomos, cada um desses átomos tenham 8 elétrons, um pode doar elétron para o outro
e o outro pode receber, certo? Então, os átomos reagem de uma forma que gaste menos energia para que cada um fique com 8 elétrons em suas camadas, como eu disse. Aí eu vou explicar aqui para vocês novamente com aquele exemplo do sal de cozinha, do sódio e do cloro. Aqui vimos que o sódio ele tem um elétron na sua camada de valência, certo? E aí, segundo a teoria do octeto aqui, cada elétron, para atingir uma estabilidade, né, para ficar ali, atingir uma igualdade, tem que possuir 8 elétrons na camada de valência. E aqui o cloro tem quantos? Tem 7. E aí, esses átomos têm que encontrar uma forma de que, para que cada um deles fique com 8 elétrons nessa última camada. E aí, qual foi a forma mais fácil que o sódio e o cloro encontraram para atingir essa estabilidade, né? Será que se o cloro doasse esses 7 elétrons aqui que ele tinha na camada de valência para o sódio, daria certo também, né? Daria certo. Né? Se ele doasse 7 aqui, esses 7, ó, com mais um aqui do sódio, o sódio ficaria com 8 elétrons na camada de valência. Só que, dessa forma, eles gastariam muito mais energia, certo? Para que cada um ficasse com 8 elétrons na camada de valência, né? Se o cloro doasse os 7, ele ficaria aqui com 8, ó. Essa última camada aqui, essa camada viraria a sua camada de valência. Só que, dessa forma, eles gastariam muita energia. Então, qual foi a forma mais fácil que esses dois átomos encontraram? Foi o sódio doar um átomo para o cloro, que tinha 7 átomos aqui na camada de valência. Então, o sódio doou um aqui, ele ficou com 8. E aí, essa camada aqui foi a que passou a ser a camada de valência do sódio. Então, eles atingiram essa estabilidade, onde cada um ficou com 8 elétrons na camada de valência. Então, todos os átomos dos elementos que reagem entre si, eles buscam essa estabilidade, né? Onde há essa regra aí, a teoria do octeto, O que vem de 8. Então, vocês sempre lembrem aí que nas reações químicas, os átomos devem, né, nas ligações iônicas, os átomos devem ter, os íons, né, ter essa quantidade de elétrons aí, que é 8. Cada um deve ter 8 na camada de valência, certo? E aí as características dos compostos iônicos. Eles são sólidos a temperatura ambiente, né, que é o exemplo aí do sal de cozinha, temperatura aí de 25 graus. Os seus átomos organizam-se de uma maneira a produzir um retículo cristalino, um cristal. Então, outra característica aí é que ele tem um aspecto assim cristalino, como se fosse um cristal. Se a gente pegar uma pedra de sal, a gente percebe que parece realmente um cristal, né? Uma pedra bem bonita. Eles são solúveis em água, então eles se dissolvem na água, né? A água que é um solvente universal. Eles são capazes de realizar o fenômeno da dissociação, que é a liberação de íons quando sofrem fusão. O que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Ou também quando eles estão dissolvidos em água. Eles também apresentam elevados pontos de fusão de ebulição. Lembra lá do sal de cozinha, que ele não derrete no fogo comum, no fogo comum que a gente usa em casa, né? Porque o ponto de fusão dele é bem alto, né? Lembra que eu falei? Que é 801 graus Celsius. E eles possuem também um brilho, né? Já possui essa característica de ser um retículo cristalino, ser um cristal, eles possuem brilho. E eles também conduzem corrente quando dissolvidos em água ou após sofrer um processo de fusão. Então, eles conduzem energia, né? Conduzem corrente elétrica, certo? Então, essa foi a explicação dos conceitos aí do mapa conceitual. Se faltou alguma informação no mapa de vocês, no mapa mental, vocês acrescentem, tá certo? Até mais!